Estamos de volta agora para falar sobre o curso de licenciatura em História do Ensino à Distância aqui da Unicesumar. Eu não sei você de casa, mas eu sempre tive a curiosidade de saber como é que se ensina História para quem vai ensinar História. Quem conversa com a gente é a coordenadora do curso, Priscila Paixão. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos vocês. Bom, quando a gente fala, da licenciatura, talvez a primeira interrogação que todo mundo tem, Bom, fazer licenciatura em História é para ser professor? Sim, mas não exclusivamente, Então, quem se habilita a fazer a licenciatura em História, tem muita gente que tem muito interesse e começa a fazer a História, talvez não com a intenção de ser professor, mas porque a História ela é mágica, ela é encantadora e ela atrai muitas pessoas pelo gosto do conhecer, do investigar, do pesquisar. Então, muitas pessoas acabam se aproximando e aí, se habilitando, você estará apto a ser professor de História, assim como também te dá a possibilidade de, além de ser professor, você pode atuar em órgãos que trabalham com museu, na catalogação de documentos históricos. Então, dá para ter uma leque de possibilidades, até porque quando a gente hoje fala do professor de História ou historiador, então nós trabalhamos dentro das diversas funções. Legal. Agora, professora, como é que é essa coisa de ensinar para ensinar, Porque a gente sabe que antigamente, quando a gente aprendia História, a gente tinha noção daquela história oficial, que estavam nos livros. Hoje já tem mais um incentivo ao pensamento crítico sobre fatos históricos, Sem dúvida alguma. Nós temos aí tanto uma influência pedagógica quanto uma influência da própria historiografia. Então, sobre essa influência que se iniciou da historiografia, que vem tendo um início de discussão aqui em âmbito nacional desde a década de 70. Contudo, em função do regime militar que nós vivenciávamos, isso não era possível trazer para o âmbito pedagógico. Então, só foi possível trazer ou iniciar uma discussão no âmbito pedagógico de uma visão diferenciada, que não memorística, não de datas, de personagens históricos, somente depois da nossa LDB, se assim a gente pode dizer, da LDB de 1996, e de lá para cá isso vem se intensificando, esse olhar exatamente, o principal objetivo. E a gente sempre diz isso, mas só a História desenvolve o senso crítico? Exatamente, a gente sabe que não, Muita gente pensa a ideia de que o senso crítico, ele pode ser desenvolvido em qualquer área, mas dentro da área humana, a História, ela possibilita esse olhar crítico porque ela tem essa aproximação da investigação, do questionamento, e isso, então, praticar ou exercitar esse pensamento, o pensar, ele desenvolve a criticidade. Legal, só para o pessoal que está em casa que não conhece muito essa linguagem, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases, que regulamenta aí a educação no país, E tem agora também a base do ensino nacional, como é que está isso? Exatamente, me perdoem, tá? Imagina. Então, quando a gente fala dessa base, então, a gente tem, como nós dissemos aqui, em 1996, a gente tem, então, essa LDB, que é vigente até hoje, essa Lei de Diretrizes e Bases. Naquele momento, foi elaborado os parâmetros curriculares nacionais, que também trazia uma orientação pedagógica para as diversas áreas do conhecimento e também para a história. E agora, em dezembro de 2017, é bem recente, nós temos a resolução da base, que saiu da base comum curricular, da base nacional, que ela também traz orientações, ela não traz conteúdo, Então, talvez muitos até entendem assim, mas a ideia é de que a base, ela é nacional, e a gente diz comum, porque daí ela vai ser usada no Brasil todo. As escolas ainda têm um prazo para se adaptar a ela, contudo, o que já saiu agora, no finalzinho de dezembro, foi da educação infantil e do ensino fundamental. O que a gente vê, inclusive, nos noticiários, nas propagandas, é de que a do ensino médio está para sair. Então, a gente vê muitas vezes até programas, propagandas do Ministério da Educação, trazendo isso para a gente como uma possível participação pública, no sentido de que
a gente está aguardando, então essa é uma grande expectativa. Mas a gente já se adianta que até para desenvolver esse senso crítico, o que já saiu do ensino fundamental traz exatamente essa ideia de partir da história temática, trazer temas que possibilitem o exercício de analisar fontes históricas, né, para que a gente vá desenvolvendo essa criticidade realmente em nossos alunos. Legal. Para o pessoal que não é da área da educação, o pessoal que está em casa assistindo, de repente, como é que funciona essa regulamentação? Todas as escolas têm que passar, por exemplo, por essa e essa fase da história? Como é que funciona isso? Só de uma forma um pouquinho mais simples para o pessoal entender. Exatamente. Bom, quando a gente fala do ensino de história, na educação infantil, eles trabalham com experiências, os saberes das experiências. Então, a gente não tem essa disciplina denominada ensino de história. A partir do primeiro ano do ensino fundamental, que é quando a criança tem ali por volta de 6 anos de idade, ela já é uma disciplina obrigatória. E ela vai percorrer toda a educação deste aluno do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, hoje, ela é uma disciplina obrigatória em todos esses anos de escolarização. E aí os conteúdos, por conta dessa nova regulamentação, têm que ser parecidos? Isso. Há a ideia de se trabalhar 60% a partir dessa base, né? Dessa base nova. Que 60% de todo o conteúdo seja comum em qualquer lugar do Brasil, sendo escola pública ou privada. E complementado com 40% da diversidade, das questões mais específicas da região, né? Então, aquilo que é específico, que tem que ser trabalhado mais próximo daquela realidade. Agora, isso é uma coisa super interessante, porque assim, a história tem muitos fatos, tem muitas coisas, né? Como é que é feita, para o pessoal de casa saber também, essa seleção? Porque dá para falar muito de muita coisa, né? Exatamente. Bom, a gente parte do princípio de que deve haver, a gente parte do eu, né? Então, quando a criança inicia esse processo de escolarização, a gente diz ali até hoje, a gente denomina um letramento histórico. Então, antes a gente achava que letramento era só aprender, né, a ler, escrever. Exatamente. Hoje não. Também o letramento histórico. Então, parte do eu, da própria criança, porque isso é muito próximo dela. E a história, ela trabalha com a temporalidade. Então, a vida dela está na definição do tempo e transitar entre o passado e o presente. Diferente também daquilo que a gente tinha antigamente, daquele tempo cristalizado. Hoje, quando a gente pensa nessa transição, então é fazer esse passeio entre o presente e o passado, até por conta dessa proximidade. Os temas, eles são elencados a partir de um grau de complexidade. Então, muitas vezes, a gente até diz assim, no ensino médio, eu vou estudar um conteúdo que eu já vi no ensino fundamental. Mas o grau de aprofundamento é que vai sendo diferenciado. Que legal. Professora, e quem tem vontade de fazer história, de ser professor de história, ou de repente quer saber como funciona o curso, pode procurar aqui no Polo, né? Sem dúvida alguma. Aqui no Polo da Unicesumar, nós temos, então, toda uma equipe preparada para atender a essas pessoas. O curso nosso hoje, ele é um curso de 3 anos. Você sai habilitado, então, exatamente para ser professor de história, assim como também dá a perspectiva de atuar como pesquisador, né, em áreas mais amplas. O curso, então, 3 anos, é um curso que a gente diz assim, ele é reconhecido, autorizado, isso é um cuidado muito grande, né, que todos os telespectadores aqui têm que ter na hora da escolha de um curso. Com certeza. O nosso curso já tem esse reconhecimento, então, todos são bem-vindos, a gente tem uma equipe pronta para atendê-los e receber. E é fantástico, porque no curso de História, a gente tem todas as histórias. A gente passeia pelas histórias, né, conhecendo os viés. Além disso, a gente tem a possibilidade dos estágios, e os estágios também complementam a formação deste aluno. Muito legal. Professora, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.